Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver duas questões de raciocínio lógico, ok? Vamos lá. Duas tartarugas estavam juntas e começaram a caminhar em linha reta em direção a um lago distante. A primeira tartaruga percorreu 30 metros por dia e demorou 16 dias para chegar ao lago. A segunda tartaruga só conseguiu percorrer 20 metros por dia e, portanto, chegou ao lago alguns dias depois da primeira. Quando a primeira tartaruga chegou ao lago, o número de dias que ela teve de esperar para a segunda tartaruga chegar foi. Então vamos lá. As duas tartarugas, pessoal, elas percorreram a mesma distância, ok? Então vou marcar aqui como sendo a distância percorrida pelas duas tartarugas. O que muda de uma tartaruga para outra é exatamente a velocidade e o tempo que elas demoraram para percorrer essa distância, né? Então vou chamar aqui de V1 a velocidade da tartaruga 1, que foi 30 metros por dia, então 30 metros por dia, e T1 o tempo que a tartaruga 1 levou para percorrer, que é 16 dias, ok? Então, a tartaruga 1, com a velocidade de 30 metros por dia, demorou 16 dias. A tartaruga 2, por sua vez, com uma velocidade V2 de 20 metros por dia, demorou um tempo que nós não conhecemos ainda, ok? Então, vamos lá. Elas vão percorrer a mesma distância, uma vai percorrer com uma velocidade maior, evidentemente vai demorar menos tempo. Então ela demorou 16 dias, a tartaruga 2, ela como tem uma velocidade menor, ela vai demorar mais tempo. E que tempo é esse? É o que nós vamos descobrir aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular essa distância que elas percorreram, uma vez que a distância é a mesma para as duas. E como é que a gente calcula essa distância? Tudo bem, nós sabemos que a velocidade ela vai ser a distância dividida pelo tempo, ok? Se você observar aqui, ó, 30 metros por dia significa o quê? Distância em relação ao tempo. Então, distância dividido por tempo. Então, velocidade é a distância por tempo. Se nós quisermos aqui isolar a distância, né, usando a propriedade fundamental das proporções, produto dos meios igual produto dos extremos, que é que nós vamos ter aqui, pessoal? Nós vamos ter que a distância vai ser a velocidade vezes o tempo, ok? Então, aqui é o que nós vamos utilizar para calcular a distância. Então, distância é velocidade vezes tempo. Então, usando agora os dados da tartaruga 1, a distância vai ser V1 vezes T1. V1 é quem, pessoal? É o 30. E T1 é quem? É o 16. 30 vezes 16 dá 480. 480 metros é a distância. Por que é que eu não estou chamando a distância de D1, pessoal? Porque como a distância é a mesma para as duas tartarugas, ela vai ser utilizada para a gente calcular o tempo aqui que a tartaruga 2 levou, ok? O que vai mudar aqui de uma para outra é a velocidade e o tempo. A distância é a mesma, uma vez que elas percorreram a mesma distância. Agora a gente vai usar o fato de que a gente conhece a distância para calcular o tempo que a tartaruga 2 levou. Usando aqui a mesma fórmula, né? Se eu tenho aqui que a velocidade é a distância pelo tempo, como eu multiplico aqui, né, velocidade vezes o tempo, eu posso trocar de posição aqui o V e o T, uma vez que a ordem dos fatores não altera o produto. Portanto, trocando aqui o V com o T, eu tenho que o tempo vai ser D dividido por V. No caso aqui, T2 vai ser o D dividido por V2. O D aqui a gente acabou de descobrir, é o 480, e o V2 é a velocidade da tartaruga 2, que é 20. 480 dividido por 20 vai dar exatamente 24, no caso aqui, 24 dias, que é tempo que a gente está calculando. Então a tartaruga 2, ela demorou 24 dias para percorrer os 480 metros. Então, qual é a diferença de tempo entre as duas? 24 menos 16 vai dar 8 dias. Então, a tartaruga T1, pessoal, ela esperou 8 dias pela segunda tartaruga. Opção correta aqui,
no caso é o item A. Tranquilo? Então a gente usou aqui a informação de que velocidade é distância dividido pelo tempo. Aqui a gente fez as manipulações para poder descobrir a distância e depois para descobrir o tempo. E fizemos aqui a diferença de tempo entre as duas tartarugas, dando como resposta 8 dias. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Algumas consideram que a cidade de Florianópolis foi fundada no dia 23 de março de 1726, que caiu em um sábado. Após 90 dias, no dia 21 de junho, a data assinalou o início do inverno, quando a noite é a mais longa do ano. Esse dia caiu em uma... Então, pessoal, a gente tem uma situação aqui de problema com datas, né? Onde nós queremos saber qual dia da semana uma determinada data acontece. Então, o que é que nós temos aqui? Nós sabemos que o 23 de março, ele caiu num sábado. Então, aqui eu tenho um sábado 23, ok? E nós sabemos que 90 dias após é 21 de junho. E nós queremos saber que dia da semana caiu esse 21 de junho. 90 dias, pessoal, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar esse 90 e vou dividir por 7. Por que é que eu vou dividir por 7, pessoal? Porque uma semana completa tem 7 dias. Então, se eu dividir 90 por 7, eu vou saber quantas semanas tem dentro de 90 dias, ok? Então, bora lá. 9 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 dá 7, para 9, 2. Baixa aqui o 0. 20 por 7 dá 2. 2 vezes 7 dá 14, para 20 dá 6. Então, o que é que nós temos aqui? 90 dias tem exatamente 12 semanas e mais 6 dias. Então, nós temos aqui 12 semanas mais 6 dias. Aí você pergunta, em que isso vai nos ajudar? Muito bem, pessoal. 12 semanas, todas elas vão terminar no sábado, ok? Porque completa os 7 dias. Então, por exemplo, eu tenho aqui no dia 23 de março, que é um sábado. Com mais 7 dias, eu vou ter aqui 30, completando aqui uma semana, que dá 30 de março. E mais 7 dias vai cair aqui no sábado, que vai ser o dia 6 de abril, e assim por diante. Ou seja, 90 dias vai ter 12 semanas, então eu tenho aqui no sábado, eu vou ter aqui, a partir do dia 23, eu vou ter aqui 12 semanas, todas elas, evidentemente, vão ser completadas no sábado, então aqui significa 12 semanas. Só que nós temos 12 semanas e mais 6 dias, ou seja, não completa uma semana toda. Fica faltando um dia para completar uma semana. Se fica faltando um dia para completar uma semana, pessoal, evidentemente que é a sexta-feira, beleza? Então, o que é que nós temos aqui? 90 dias dividido por 7 vai dar 12 semanas com mais 6 dias. As 12 semanas, todas elas vão ser completadas no sábado. Como eu tenho mais 6 dias, então não vai completar uma semana, fica faltando um dia para sábado. Um dia para sábado é a sexta-feira. Então, o dia 21 de junho, pessoal, ele vai cair numa sexta-feira. Opção correta é o item E. Tranquilo, pessoal? Então, essa questãozinha aqui é bem interessante nesse aspecto. Você tem uma quantidade de dias. Se você partir de um determinado dia, por exemplo, se a gente tivesse partido da quarta-feira, a semana seria completada na quarta-feira. Se nós tivéssemos partido da quinta-feira, a semana se completaria na quinta-feira, né? O número de semanas aqui. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui 12 semanas e 3 dias, então a gente teria o quê? A gente teria domingo, segunda e terça, ok? Seria numa terça-feira. Se fosse 12 semanas e 4 dias, aí nós teríamos segunda, terça, quarta e quinta-feira. E assim por diante, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Chegamos aqui ao final desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.